Mateus 5, vamos lá caminhar nesse texto que John Stott acredita ser um dos mais desafiantes para a nossa vida cristã e um dos que destaca, talvez, o maior aspecto da contracultura cristã, que é manifestar mansidão e amor àqueles que nos maltratam, àqueles que nos perseguem, aos nossos inimigos. Não é um texto fácil. Alguns olham para esse texto e têm medo desse texto, ou banalizam o texto, ou acham que isso aqui, na verdade, é uma utopia que deve ser lido de forma simbólica. Outros, mais sérios, entendem que isso aqui é literal, que Jesus estabelece um padrão alto, que não é um padrão diferente do padrão da lei, que é santa e perfeita e dada por Deus, mas sim que Jesus vem corrigir alguns ensinamentos distorcidos dos escribas e fariseus que usavam a lei, distorcendo ela para ensinar errado ao povo. Então, gostaria de ler com os irmãos do versículo 38, que foi o que nós meditamos hoje pela manhã, até o 48. Então, Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante, a palavra do nosso Deus diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que coisa impossível, né? Ninguém consegue ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ninguém consegue. Mas também não dá para diminuir quem Deus é ou estabelecer um padrão menor de justiça e de santidade do que o que existe no ser de Deus, que é perfeito, pleno, puro. E se alguém quer ser perfeito, não pode olhar para outro senão o próprio Deus e para as suas ações, para quem Ele é e para aquilo que Ele faz. Nós vimos que a implicação da mansidão e do amor está em abrir mão dos direitos pessoais e não tratar o próximo de forma recíproca. Nós vimos que alguém que se dispõe a ser discípulo de Jesus precisa, em primeiro lugar, reavaliar as coisas que ouvem à luz dos ensinamentos de Cristo. Jesus traz à luz a verdadeira interpretação da justiça de Deus e da verdade de Deus. Vocês ouviram o que foi dito pelos escribas e fariseus. Eu, porém, digo a vocês, eu trago uma revelação verdadeira, uma revelação do que de fato é a intenção da lei quando diz o que diz. Olho por olho, dente por dente, está lá em Êxodo. Essa lei foi dada para que a justiça fosse inibida, para que a justiça fosse aplicada, o mal fosse inibido e os homens não pudessem vingar a si mesmos, mas entregar a sua justiça aos juízes de Israel, que deveriam julgar não a mais do que o mal que fora cometido. E então os juízes deveriam retribuir ao malfeitor ou ao perverso na mesma medida que a injustiça fora praticada.
Isso aqui não abre espaço para que o homem pudesse exercer a sua justiça própria, ou uma vingança pessoal, que era o que estava sendo usado aqui pelos escribas e fariseus. Se alguém me maltrata, eu tenho respaldo na lei para também maltratar na mesma medida. E Jesus está dizendo, não é assim. Isso aqui não foi dado para vocês como habeas corpus para que vocês fizessem o que vocês quisessem fazer. Não, isso aqui é exatamente para inibir o mal e para tirar da mão daquele que foi ofendido ou prejudicado o direito de vingança. É isso que Jesus está dizendo, mas ele vai além. O Senhor nos mostra aqui que o discípulo de Jesus precisa reavaliar o coração diante das injustiças sofridas. Mansidão e passividade ativa precisa ser maior do que a retaliação pessoal. A ordem de Jesus de não resistir ao mal não deveria ser usada para justificar uma fraqueza de caráter, uma transigência moral, ou uma anarquia política, ou até mesmo o pacifismo total. Pelo contrário, o que Jesus exige aqui de todos os seus discípulos é uma atitude pessoal para com o malfeitor, que seja fruto da misericórdia e da justiça, que renuncie à retaliação a ponto de se expor aos custosos sofrimentos futuros, que jamais seja governada pelo desejo de causar o mal, mas sempre com a determinação de servir e proporcionar o mais alto bem. Nós corremos um risco muito grande de, quando injuriados, perseguidos, maltratados, inflamarmos o nosso coração com ira, com raiva, com amargura, e nos tornarmos aquilo que Deus condena. Longe de nós todo tipo de sentimento parecido com esses. No nosso coração deve existir lugar para o amor, para a misericórdia, para a graça, para o perdão, porque é isso que Deus é. Acima de tudo, Deus é um Deus extremamente misericordioso, amoroso, que não nos trata segundo os nossos pecados e nem consoante as nossas iniquidades. Mesmo sendo falhos e pecadores, Ele manifesta a sua bondade com os injustos e maus. Jesus, sendo Deus, Ele se faz homem, vive no meio dos pecadores e não tratou os homens e as injustiças que sofreu na mesma medida, mas estendeu o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Algo que nós falamos hoje pela manhã, e é muito importante nós enfatizarmos novamente, para aqueles que não estavam, é que não resistir ao perverso. A palavra perverso aqui está no masculino no grego, não está no neutro. Então, não resistir ao perverso é diferente de não resistir à perversidade, não resistir à maldade. É justo e certo que aqueles que querem promover um reino de justiça possa promover a extinção da maldade. E nós, como cristãos, precisamos concordar com os salmistas, com Jesus e com os apóstolos, de que o próprio Deus vai se levantar para julgar a maldade, a injustiça. O salmista, no Salmo 37, ele clama por essa justiça de Deus. Ele fica indignado ao ver a prosperidade dos perversos, daquele que faz o mal. E então, o conselho do Senhor para o salmista é que ele entregasse o seu caminho ao Senhor, confiasse nele, que o mais ele fará. Faria sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E que desejos do coração do salmista eram esses? Era o desejo de vingança. Era o desejo de ver os perversos e a perversidade sendo punida. E o salmista vem relatando no Salmo de que o Senhor fará isso. O Senhor se levantará para punir a perversidade, para punir o mal. Não somos nós que fazemos isso. O Senhor faz isso. E o Senhor faz isso, inclusive, por meio dos seus instrumentos de justiça, que é o Estado.
Quando nós olhamos para Paulo, que pega a sua teologia também do Evangelho e também de Jesus, ele vai falar em Romanos capítulo 12, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. O que cabe ao cristão? Vencer o mal com o bem. O que cabe ao cristão? Dar água ao inimigo. Dar comida ao inimigo que tem fome. O que cabe ao cristão é constranger uma humanidade longe de Deus, atolada no pecado, com o amor de Cristo, queimando as suas consciências e conduzindo-os ao arrependimento e à confissão do pecado. O que cabe a Deus? A vingança. O que cabe a Deus? O juízo. Isso cabe a Ele, mas também cabe aos instrumentos de justiça, como Paulo vai continuar em Romanos capítulo 13, dizendo que o Estado é espada de Deus vingadora para punir o mal. E aqui existe uma tensão enorme entre nós como cristãos e nós como cidadãos, ou aqueles que representam o Estado como espada de Deus para refrear o mal. Alguns teólogos entenderam isso aqui e foram conduzidos direto a um pacifismo total, de forma que Lutero, escrevendo, fala sobre um louco que, sendo mordido por piolhos, achou que não deveria nem sequer usar remédio para matar os piolhos, porque cristão não pode fazer isso. Cristão precisa sofrer a injúria e não matar o piolho. E ficava sofrendo, sendo beliscado por piolho. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está querendo dizer é que nós, como cristãos, como cristão, como pessoa, eu não devo buscar uma retaliação pessoal, nem justiça própria, nem vingança pessoal. Isso eu entrego a Deus. O que cabe a mim como cristão é ir além, é sofrer o dano, inclusive um dano maior se necessário. Entende? Mostrando que o meu coração e todo o meu tesouro não está preso nesse mundo, mas está reservado nos céus, e que Deus é o meu tesouro, e eu posso perder todas as coisas desse mundo, que mesmo assim o meu tesouro está guardado. É alguém que já foi completamente desarraigado desse mundo, que olha para o céu, que tem a sua mansão celestial, que tem o seu tesouro lá em cima, que tem a sua expectativa e esperança maior na vida com Deus e na eternidade. É isso que Jesus quer mostrar. Ele não quer dizer, de maneira nenhuma, que o Estado não possa usar de força para inibir o mal. Ele deve usar. Ele deve impedir e refrear o mal. Não é errado termos marinha, exército, aeronáutica, que defenda os direitos de uma nação, que proteja o cidadão de bem. Não é errado ter policial na rua que pega o relógio de um irmão, aí o irmão, seguindo a orientação de Cristo, fala: "Pei, esqueceste da minha corrente, toma aqui." Né? Porque se vier roubar a capa, dá a túnica também. Leva mais. Não estou preso a isso. Então você sofre o dano. Ele corre na outra esquina, encontra o policial que dá-lhe uma cacetada, prende ele, leva para a prisão e depois pega aquilo que foi roubado de você e vai dizer: "Olha, você que prestou queixa, que foi roubado lá na 309, que perdeu um relógio e a corrente, está aqui, pode vir pegar." O cara que lhe roubou está preso. Esse é o papel da polícia, esse é o papel do Estado. Isso deve acontecer para inibir a maldade. Isso é instrumento de Deus. Romanos 13, espada de Deus. A igreja não é a espada de Deus. A igreja é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus a um mundo sem graça, a um mundo sem Deus, a um mundo que não conhece o que é amor, a um mundo que acha que os valores maiores estão presos a esse tempo e a esse mundo. A gente percebe que aquele que aceita ser discípulo de Jesus precisa reavaliar as atitudes de amor
em relação ao perverso. Jesus diz que não devemos resistir ao perverso que lhe fere na face, ao perverso que está disposto a tomar aquilo que é seu nas barras da justiça, ele quer porque quer demandar contigo por sua capa, ele obriga a andar 1 milha, ao perverso que está disposto a extorquir você, levar o seu dinheiro. Jesus está dizendo, não resista a esses homens. Não resista. Mas não apenas fique na questão de não resistir. Vá além. Tenha a atitude santa, prática e amorosa de fazer ao inimigo, ao perverso, ao malfeitor, o bem. Se ele te bate na face direita, com o lado externo da mão, oferece-lhe também a outra face. Uau! Isso não pode ser verdade. É. Quem fez isso? Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Disponha a dar além do que é pedido. Quer tomar a capa? Ei, leva a túnica também. A túnica. Faça além do que é exigido. Dê e empreste o que é solicitado. Mostre àqueles que estão dispostos a tomar o que é seu, porque amam este mundo, estão presos a esse mundo, que você já não pertence a essa esfera. Ninguém pode tirar a vida de alguém que já morreu e que tem a vida oculta em Cristo. Ninguém pode roubar os tesouros daquele que não possui tesouro nenhum aqui, que os tesouros estão no céu. Ninguém pode acabar com a moral de alguém dando um tapa na sua cara, daquele que já abriu mão de toda a sua moral, de todo o seu direito, de toda a sua vergonha, porque ela está em Cristo na cruz, com Ele. A Bíblia nos deixa claro que Jesus sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplos para seguirmos os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Isso que Jesus exige dos seus discípulos é exatamente aquilo que ele viveu no seu ministério. Arrancaram a barba dele, bateram com cana na sua cabeça, colocaram um espinho na sua cabeça e bateram com caniço sobre ela. Arrebentaram as suas costas, colocaram um grande pano pesado sobre as costas dele. Depois arrancaram aquele pano, crucificaram ele, maltrataram, zombaram, humilharam, esbofetearam ele. Davam um soco na cara dele e falavam, diz quem te bateu, tu não és o Messias. Humilharam Jesus. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Voluntariamente se entregou. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dar e também para reavê-la. Jesus vai para a cruz calado. E quando ele abre a boca, é para dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O que Jesus está ordenando aos seus discípulos é que a justiça dos cristãos possa exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram hipócritas. O amor precisa ser a marca, meus irmãos, da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Mas o Senhor continua, agora no nosso texto, dizendo que aquele que quer ser seu discípulo precisa reavaliar o significado bíblico sobre quem é o próximo e o amor que devo a ele. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A primeira parte disso é encontrada na lei de Moisés, em Levítico 19, 18. E a segunda parte refere-se à maneira como os escribas e fariseus explicavam a aplicação deste mandamento do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Levítico, vai falar sobre o teu povo. Amarás
aqueles que fazem parte do teu povo. E então, para os escribas e fariseus, eles entendiam que a obrigação deles era amar os filhos de Israel, das tribos de Israel. Aqueles que não fossem de Israel não deveriam ser amados, mas pelo contrário, deveriam ser odiados como gentios, como publicanos, como idólatras, deveriam ser odiados. Jesus esclarece pela própria lei que eles não deveriam odiar os seus inimigos, de jeito nenhum. Porque a própria lei nos afirma, irmãos, em Provérbios 25, 21, que nós devemos fazer o bem aos nossos inimigos. Mas Jesus parece que vai além e diz que o nosso próximo é, inclusive, o nosso inimigo e aqueles que nos perseguem. Eles também são nosso próximo. São nosso próximo. O próximo para Jesus é qualquer um no nosso caminho. O próximo para Jesus pode ser o samaritano, que o judeu considerava como cão. Jesus diz em João 4 que era necessário passar por Samaria e passa por Samaria porque queria alcançar os samaritanos, que os judeus consideravam como cães, como inimigos deles. E Jesus vai atrás dos inimigos, vai atrás daqueles que eram rejeitados, daqueles que eram odiados, para demonstrar amor e graça, começando com uma pecadora que estava sozinha tirando água do poço de Jacó. Àquela mulher pecadora, que a Bíblia não diz o nome, Jesus ofereceu água da vida. Àquela mulher pecadora, Jesus pediu água de beber do cântaro dela. Aquela mulher pecadora, rejeitada pela sociedade, foi acolhida por Jesus. Jesus ama o próximo. Ele ama o próximo. Ele ama os inimigos de Deus. Ele ama os que perseguem a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, Saulo. A quem tu persegues? Jesus amou o perseguidor e alcançou o perseguidor com a sua soberana eleição, mas ele foi lá e amou aquele que não era digno de amor, mas ele amou. Ele amou. E nós, como cristãos, precisamos olhar para as pessoas à nossa volta como o nosso próximo que precisa de amor, que precisa ver em nós a graça, a misericórdia e o amor de Deus sendo refletido pela sua igreja, que é o seu povo, que é a continuidade do corpo de Cristo e da vida de Cristo aqui na terra. Então, o próximo pode ser o meu inimigo, como nós vemos no versículo 44. Amem os inimigos, mas não só amem, orem também por aqueles que perseguem vocês. Você já orou por aqueles que perseguem você? Já? Eu já orei por pessoas que nos perseguem. Ah, pastor, não é possível, ninguém me persegue. Que coisa boa. Em algum momento pode ter alguém que te persegue, alguém que se levanta contra você para fazer mal a você, alguém que quer puxar o seu tapete, pode ser um colega no trabalho, um colega na faculdade, sei lá, pode ser o teu chefe que é chato e quer te aperrear de todo jeito. Ao invés de reclamar, murmurar e alimentar ódio no teu coração que não convém a um filho de Deus, passa a orar. Passa a orar por ele, coloca ele ou ela diante de Deus as tuas orações. E como a oração, meus irmãos, nos leva a amar aquelas pessoas por quem nós oramos. Ore, ore. A oração fez parte da vida de Jesus, fez parte dos grandes homens de Deus. A oração precisa ser a marca da tua vida. Você precisa ser um crente que ora sem cessar. E não apenas ora por questões que envolvem a tua vida e o teu prazer, ou a tua família, ou questões envolvendo saúde, mas você precisa orar por santidade. Você precisa orar pedindo para Deus aumentar o amor que existe no teu coração. Você precisa orar pedindo ao Senhor que transforme o teu coração, a tua vida, para que você seja como Jesus é. Porque Jesus orou pelos inimigos. Jesus não virou a cara quando foi perseguido. Ele não fugiu do insulto. Ele sofreu dano. E nós, como cristãos,
Às vezes nos acostumamos com a religiosidade e esquecemos do padrão elevado que Jesus tem para nós. Ninguém consegue viver isso aqui, meus irmãos. Entenda uma coisa, você não consegue. Eu não consigo. Quem consegue é Jesus, porque Ele viveu. Mas Ele vivendo em nós, e o Seu Espírito habitando ricamente em nós, nos nossos corações, nos capacita a viver o padrão que o Senhor tem exigido da sua igreja e dos seus discípulos. Ame. Não apenas a sua esposa, os seus filhos, pessoas que é fácil amar. Ame o próximo inimigo, o próximo que persegue. E não só ame, ore. Ame orando. Ame ativamente, colocando diante de Deus aquela pessoa que procura o seu mal, na presença dEle, por meio de oração constante. O próximo deve ser alvo do meu amor e das minhas orações. Eu ia falar uma coisa aqui, não vou falar não. Mas eu já orei por cada situação que vocês não imaginam. Coisas que aperreavam o meu coração. Eu disse, não é possível. Eu comecei a orar por pessoas que... Amém. O próximo também, meus irmãos aqui, ele dá-nos oportunidade de manifestar ao mundo a nossa natureza celestial. O versículo 45, ele pode ser intrigante, mas dentro da teologia do Novo Testamento e do próprio Jesus, a gente chega claramente à conclusão de que não nos tornamos filhos do Pai Celestial uma vez que fazemos isso. Ninguém se torna filho de Deus por meio de obra nenhuma. Tá? Então, aquele que ora pelo inimigo, aquele que ama quem persegue, se torna filho de Deus. Alguém se torna filho de Deus quando recebe Jesus como seu Salvador, como seu Senhor por meio da fé. A gente vê isso em João de uma forma muito clara. Ele veio para os seus não o receberam. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus recebe o poder de se tornar um filho de Deus. É pela fé em Cristo que nos tornamos filhos de Deus, não por fazermos qualquer tipo de obra sequer. O que Jesus está querendo dizer com esse texto é que uma vez que amamos os nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem, nós manifestamos ao mundo a natureza celestial que existe em nós. Os filhos de Deus se revelam ao mundo, se manifestam como filhos do Pai Celestial por viver de forma semelhante à forma como Deus vive e fazendo aquilo que Deus faz. Olha que coisa mais linda. Nós nos assemelhamos ao Senhor, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não, o Pai Celestial, Ele age com graça, o que os teólogos chamam de graça comum. Não é a graça especial, mas é uma graça comum que Deus manifesta até mesmo aos seus inimigos. O sol que hoje brilhou sobre a cabeça dos filhos de Deus também brilhou sobre aqueles que são inimigos de Deus. Aqueles que são injustos, aqueles que são perversos, aqueles que perseguem a igreja, Deus fez nascer o seu sol sobre ele. Deus o sustentou com oxigênio. Deus manteve a sua misericórdia sobre a vida desses homens. Isso é graça comum. Mas existe também o amor universal de Deus, manifesto em bênçãos que Deus concede a todos de forma discriminada, mas existe também aquele amor eterno que Deus tem pelos seus eleitos, como a gente vê em Jeremias 31:3, mas trata-se de qualquer maneira de uma boa vontade sincera da parte de Deus em abençoar e fazer o bem àquelas pessoas que não merecem.
Da mesma forma, eu e você, uma vez que fazemos o bem e agimos com graça com aqueles que não merecem, nos assemelhamos ao nosso Pai e manifestamos ao mundo a nossa nova natureza, uma natureza celestial e não uma natureza terrena. Uma sabedoria do alto e não uma sabedoria terrena e demoníaca. Além disso, a gente vê que esse próximo nos dá a oportunidade de manifestar ao mundo a nossa natureza celestial pela distinção dos publicanos e gentios. A nossa justiça pessoal precisa exceder em muito, não só dos escribas e fariseus, mas também de todos os homens. Não podemos nos satisfazer com o padrão que o mundo estabelece. Às vezes nós olhamos para a sociedade aí fora e nos achamos muito bons, mas eles não são o padrão. O padrão é Deus, o padrão é Cristo. E perto de Cristo e de quem Deus é, a minha justiça é muito pequena. Eu preciso fazer o bem, amar os inimigos, orar pelos que perseguem, e além, estar disposto a sofrer o dano, mostrando claramente quem eu sou e de que natureza eu pertenço. Uma natureza celestial, algo que veio de Deus para a minha vida. E, em último lugar, de acordo com o nosso texto, o próximo dá-nos a oportunidade de desenvolvermos a nossa salvação buscando a semelhança da perfeição do Pai Celestial. Jesus diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele estabelece o padrão. E ele entende que, inclusive, os perversos que existem e os nossos inimigos são instrumentos que Deus usa para nos conduzir a essa perfeição. Como você amaria como Jesus amou, se não fossem as perseguições, os inimigos e as situações difíceis que você passa? Você nunca amaria como Ele amou. É necessário que nós, como igreja, passemos por muitas lutas, muitas perseguições, muitas injúrias, para que o caráter de Cristo e o caráter de Deus seja moldado e formado na nossa própria vida. Deus está interessado em que sejamos perfeitos. Perfeitos. Olha Filipenses capítulo 3. Não que eu já tenha obtido ou alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está em busca de algo que seja perfeito. Ele quer experimentar na sua vida o poder da ressurreição de Cristo. E ele diz, não que eu já tenha alcançado essa perfeição, longe de mim. Mas eu busco. Eu não deixo de olhar para outro que não seja aquele que é perfeito. Ele é perfeito, eu quero ser como Ele é. E eu quero experimentar o poder da ressurreição de Cristo na minha própria vida, sendo trabalhado por Deus para ser a semelhança dEle. Deus deseja que eu e você sejamos como Cristo. Porquanto os que de antemão conheceu, a estes também predestinou, para que sejam conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Você precisa ser como Jesus. Nosso marido de fulano é uma bênção, né? Rapaz, quem dera que meu marido fosse como ele. Rapaz, tu está pensando pequeno demais. Tu quer que o teu marido seja feito marido da outra? Tu tinha que orar para o teu marido ser como Jesus. Como Jesus. Você quer que o seu filho seja como quem? Como Jesus. Quem é o seu modelo? Ah, meu pai é meu exemplo. Que bênção, que bênção. É muito bom quando o pai é exemplo, mas é bom quando o pai é exemplo porque tem como exemplo Jesus. Aí Paulo pode dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhem para mim porque eu olho para Cristo, mas olhe para Cristo, porque Ele é o padrão perfeito. E olhe para as dificuldades, para os inimigos. Olhe para aqueles que perseguem você. Olhe para aqueles que te dão tapa na cara. Para aqueles que querem te forçar a fazer mais do que você deveria fazer. Olhe para aqueles que estão interessados em extorquir você como pessoas que são instrumentos de Deus a trabalhar no teu caráter, no teu amor, para que você seja como Jesus é. O mundo precisa ver um povo que já foi desgarrado desse mundo.
que tem sua esperança no céu, seu tesouro no céu, que nasceu de novo, que tem uma natureza celestial, e por isso é capaz de sofrer injúria, perseguição, ofensa, e mesmo assim, ao invés de se deixar vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Ele não apenas se contenta em não retribuir o mal com o mal. É meu inimigo. Ele tem fome. Então pronto, se eu não der veneno para ele, já está bom demais. Não. Deus vai dizer, dê de comer para ele. Se você não faz o mal com o mal, já é alguma coisa. Mas parar por aí é pecado. É pecado. Jesus, no texto paralelo, ele não diz, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Esse ditado valoriza a omissão. Jesus diz o seguinte, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Jesus está dizendo, faça, haja, não fique na inércia, não se acomode em não vencer o mal com o mal. Vença o mal, não de forma omissa, mas de forma ativa, fazendo o bem. Faça o bem a todos. Faça o bem ao seu próximo. Quem é meu próximo? Todos, inclusive os inimigos, inclusive os que perseguem. Ame e esteja disposto a sofrer o dano se necessário. Não é isso que Paulo fala em Coríntios? Quando dentro da igreja, irmãos se levantavam contra irmãos e levava aos tribunais humanos. Paulo chega a dizer para a igreja, vocês deveriam estar dispostos a sofrer o dano. Sofram o dano. É uma vergonha existir no meio de vocês algo como isso. Vocês deveriam sofrer o dano. Sofrer o dano. Quem pode roubar aquele que não tem tesouro? Ninguém. Ninguém. Ninguém rouba os tesouros da igreja. Ninguém. São imacessíveis, imaculados e estão reservados para nós nos céus. Ninguém rouba. Jesus disse, acumule tesouro no céu, onde ladrão não rouba. Ninguém rouba. Onde está o teu tesouro? O que alguém pode roubar que pode causar dano a você? Nada. Porque os nossos tesouros não são daqui. Quem pode tirar a tua vida, se a tua vida está oculta em Cristo e em Cristo em Deus? Ninguém. Olha além daqui. Olha para o céu. Olha para os tesouros celestiais. Olha para a realidade de quem Deus é e do que Ele tem para nós. Se você entender quem você é em Deus e os valores eternos, então, com a ajuda do Senhor e a habitação do Seu Espírito em nós, nós conseguiremos ir além. Sofreremos o dano sem problema. E amaremos os nossos inimigos. E vamos orar por aqueles que nos perseguem. Porque de fato somos filhos do nosso Pai Celestial. Agimos de conformidade com o seu caráter e com as suas ações. E olhamos para as circunstâncias difíceis da vida como essas que Jesus apresenta para a gente. Como uma oportunidade de desenvolvermos o caráter de Cristo na nossa própria vida. E na nossa vida, isso também vai atingir o nosso lar, os nossos filhos, o nosso trabalho e a nossa sociedade. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente e que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradeço muito a presença de vocês que nos visitam. Estou vendo a Aline aqui, muito bom, Aline, te ver, né? Eu esqueci o nome, acho que é Stephanie, não sei. Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui, Deus te abençoe muito. E você também que nos visita, que talvez não seja a primeira vez, mas a segunda, a terceira, né? Sinta-se em casa, muito bom ter cada um de vocês aqui. É muito bom estar de volta. Obrigado pelas orações de vocês.
Foi um tempo muito precioso de Deus para a nossa família. Vamos orar. Querido Senhor, quero pedir ao Senhor primeiramente perdão pelos nossos pecados. Como às vezes nós nos distanciamos do ensinamento de Jesus e damos ouvidos, hoje não aos escribas e fariseus, mas damos ouvidos a tantas vozes do mundo que nos desviam da Tua verdade, da Tua palavra. E precisamos ter a nossa mente, nosso coração, nossa teologia reajustada pela palavra que sai da Tua boca. E o Senhor diz que não devemos resistir ao perverso e que devemos estar dispostos a sofrer uma penalidade dupla, inclusive, como o Senhor fez. Nos ajuda a amar o Senhor e os tesouros celestiais mais do que as coisas desse mundo. Que ninguém neste mundo possa causar dano a nós, pelo fato de termos os nossos tesouros e a nossa vida oculta em Cristo. Nos ajuda também a não alimentarmos nenhum tipo de ódio no nosso coração. Como isso tem atrapalhado a caminhada cristã de tantos que se dizem crentes. Vidas marcadas por amargura, por ira, gritaria, blasfêmia, rancor, falta de perdão. Isso não deveria existir no nosso coração. Mas existe o ideal e existe aquilo que é real. E a realidade, Senhor, é que muitos cristãos que um dia foram alcançados pela Tua graça, que foram alvos do Teu perdão, deixaram de contemplar a grandeza do perdão recebido, da graça recebida, da misericórdia alcançada. E hoje não conseguem perdoar aqueles que os ofendem. Alimentam amargura, ódio e todo tipo de sentimento pernicioso contra o próximo. Às vezes até contra alguém da própria família. Não é conveniente que aqueles que são de Cristo vivam dessa forma. Tua palavra diz que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque o Senhor, que é o nosso Pai Celestial, faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e vir a sua chuva sobre todos os homens, bons e maus também. Se o Senhor age assim, sendo o Senhor santo e perfeito, se o Senhor trata assim a humanidade que se esquece do Senhor e que ainda está debaixo da ira do Senhor, que não se reconciliou com o Senhor, se o Senhor trata assim, com tanta graça e tanto amor, aqueles que são perversos e inimigos do Senhor, quanto mais nós que já experimentamos da Tua misericórdia e graça, devemos agir também com amor, misericórdia e compaixão com aqueles que se levantam para nos fazer mal. Ó Senhor querido, que possamos mostrar ao mundo, por meio do nosso condigno proceder, a natureza celestial existente em nós. E que o Senhor nos ajude a olhar em cada uma dessas situações, cada uma dessas ilustrações que o Senhor transmitiu no seu sermão, oportunidades de desenvolvermos o nosso caráter para sermos semelhantes a Jesus, que é um contigo, Pai querido. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados e nos fortalece pelo Teu Espírito a viver uma vida que Te agrada. É a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.